Graças e paz, tudo bem? Quero te convidar para juntos refletirmos aqui num texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Atos, tá? Capítulo 20, o versículo 24, que diz assim, ó: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, que estava prestes a ir, para Jerusalém, e ele já tinha a compreensão de que ele seria preso em Jerusalém. E ali alguns irmãos, pelo amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo, eles começam a dizer para ele não ir, para que ele pudesse buscar uma outra estratégia, um outro caminho, mas que ele não fosse à frente, e não fosse a Jerusalém, porque ele seria preso. Mas Paulo, ele era guiado pelo Espírito Santo, ele sabia que havia necessidade de ir para Jerusalém. Isso não quer dizer que Paulo estava procurando ser preso ou estava procurando a sua morte, não. Mas é que ele entendia que ele tinha que cumprir com aquilo que Deus havia chamado. E que o itinerário dele passava por Jerusalém naquele momento. Então ele está convicto de que, mesmo sabendo, dessa prisão que era evidente, ele acaba se disponibilizando a ir. E ele deixa aqui com essas palavras algo que traz para nós, uma referência, se torna para nós um exemplo. Ele fala aqui, olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então aqui Paulo, com essas palavras, ele mostra a sua total entrega ao seu chamado. Fora o seu chamado, fora aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era cumprir com a pregação do evangelho, nada tinha valor, nada fora do seu chamado, nada fora da vontade de Deus, tinha o seu valor. Isso acaba sendo uma referência para nós, porque nós somos diariamente, nós somos diariamente impulsionados a buscar as coisas que nos geram prazer. E muitas dessas coisas que nos geram prazer, elas são contrárias à vontade de Deus. A nossa carne, a nossa alma no íntimo, ela não naturalmente vai buscar a Deus. Pelo contrário, ela constantemente ela vai tentar se afastar do caminho de Deus. Porém, claro que nós, eleitos no Evangelho, alcançados pela graça de Deus, regenerados pelo Espírito Santo, nós temos uma natureza, um espírito, que testifica o Espírito do Senhor, e esse Espírito ele nos impulsiona a estarmos mais próximos, a caminharmos na presença de Deus, a termos essa consciência. Entretanto, nós diariamente lutamos contra a nossa natureza. Orar, ler a Bíblia, não são práticas que, se nós não tivermos uma disciplina, nós vamos praticar com naturalidade. Pelo contrário, é natural que nós venhamos a nos afastar dessas duas atividades, porque elas demandam um esforço, demandam uma disciplina. E aqui Paulo ele deixa para nós um exemplo que tudo aquilo que for fora do evangelho, tudo aquilo que for fora deve ser, na verdade, desconsiderado por nós, que nós devemos ter a prioridade no reino de Deus, nas coisas eternas. Tudo é passageiro. Porém, a palavra de Deus, as promessas do Senhor, aquilo que é eterno, ele não passa com essa vida. Então que nós venhamos a termos o reino de Deus, as coisas espirituais, as coisas do Senhor como prioridades na nossa vida. Jesus ele nos ensina para nós não ajuntarmos tesouros nessa terra. E ele dá um exemplo bem claro, bem prático e que não deixa dúvida que as coisas que nós conquistamos aqui materialmente, elas vão enferrujar, elas vão se perder, elas vão estar sujeitas ao roubo pelo ladrão,
Agora, aquilo que nós semearmos para o céu, e que semearmos na eternidade, isso vai perdurar para sempre. E Jesus, ele nos orienta a termos o nosso foco nas coisas que são eternas. Então, o escritor de Hebreus, ele fala assim, deixando todo o embaraço e o pecado, corramos, né, com paciência a carreira que nos está proposta. Então, que nessa tarde, né, através dessa ministração, o Espírito de Deus possa encorajar os nossos corações a buscarmos o Senhor, buscarmos a vontade dele, buscarmos a obra dele, buscarmos fazer aquilo que é eterno, aquilo que vai realmente fazer parte, né, do reino de Deus. Ele continua aqui, ó, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Então ele entendia que a sua missão, a missão de propagar aos gentios, propagar o evangelho, era a sua carreira, aquilo que Deus havia preparado para ele. Então nós precisamos ter essa consciência, precisamos entender qual é a direção de Deus para a nossa vida e gastarmos a nossa energia, gastarmos o nosso tempo, os nossos esforços naquilo que é eterno, naquilo que é a vontade. Para cada um, Deus, né, dos escolhidos, Deus tem um chamado, né? Somos chamados à santificação, esse é um chamado universal para a igreja, nós somos chamados à salvação, esse é um chamado universal aos eleitos, mas Deus também ele chama individualmente, particularmente, para um determinado desígnio, uma determinada obra. Alguns, né, têm as habilidades, né, voltadas para, de repente, o pastoreio, o cuidado, outro para a evangelização, o outro para a hospitalidade. Há uma diversidade de dons que o Senhor nos concedeu. Então, cada um, né, vai exercer o seu ministério dentro daquilo pelo qual ele foi chamado. Então, é importante que, assim como Paulo tinha a clareza, a convicção e a certeza de que ele havia sido chamado para a pregação aos gentios, né? Então, que nós possamos também termos, né, essa compreensão. E aí, na parte final desse versículo, observe quantas coisas importantes nós podemos extrair aqui desse texto. Ele fala assim, olha, contanto que complete a minha carreira no ter recebido o Senhor Jesus para testemunhar, né? Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Então, Paulo tinha a convicção que o seu ministério, o seu chamado envolvia, né, o serviço ali dos irmãos, e ele estava com a consciência tranquila, né, que ele estava cumprindo, né, com o seu chamado de servir os irmãos. Que nós possamos também sermos braços do Senhor para estender, né, o nosso auxílio para os irmãos, contribuir, ajudar, nós possamos nos despertar, que nós possamos ir contra, né, essa sociedade que ela é tão individualista, tão egoísta, né, que nós possamos, né, resgatar aquilo que é valores do reino de Deus, uma vida altruísta, uma vida em prol, né, do próximo, assim como Jesus, nosso exemplo maior, ele veio, né, para dar a sua vida em resgate de muitos, que nós possamos, né, também ter a nossa vida, né, como, né, serviço para os nossos irmãos. E nesse domingo, né, nós possamos ser edificados pela palavra, edificados pelo Senhor. Obrigado aí por estar nos acompanhando, né, e na sequência, aí, ao longo da semana, vamos estar compartilhando aí conteúdos que possam edificar ainda mais as nossas vidas. Deus abençoe.